inesquecível. No último domingo, o Manaus escreveu um capítulo importante na história do futebol amazonense. 44.896 pessoas estiveram aqui na Arena da Amazônia, gritando, vibrando, mostrando que a paixão pelo nosso futebol está viva. Recorde de público em um estádio que até pouco tempo atrás as pessoas chamavam de elefante branco. Provamos que pode ser diferente. É isso aí, Rafa. Mas é o seguinte, olha, essa paixão entre o amazonense e a bola rolando não começou nem agora e muito menos aqui. Por isso, temos um convite para fazer a você. Vem com a gente fazer um passeio pelas raízes do nosso futebol. Começou há muito tempo, em um estádio que foi berço para o futebol do estado. Para ser mais exata, quando o Parque Amazonense ainda funcionava nesse endereço. Equipes como o Nacional, Rio Negro, Fast, protagonizaram aqui partidas históricas que movimentavam a cidade. Nos dias de jogos, eu era garoto ainda, eu ia, claro. Mas a gente tinha dificuldade de dinheiro para a entrada e a gente arredava uma tábua e furava, né? Hoje quem conta essas histórias é o filho desse jornalista que acompanhou tudo de perto. O saudoso Carlos Amite partiu, mas está marcado para sempre no futebol amazonense. Virou até nome de um estádio no bairro Coroado. Uma vez eu perguntei, meu pai, quando o senhor morrer, não se preocupe que vão colocar o nome de uma rua com o seu nome. Eu disse, vão nada, não vai ter nem beco com o meu nome. E nós estávamos no velório, quando recebemos a notícia do governador que o nome do estádio ia ser Carlos Amite. Aí, todos nós... fomos tomados por uma emoção, minha mãe, meus irmãos, porque é uma homenagem que não tem preço, vai eternizar o nome dele. Os times do Amazonas encheram estádios como o antigo Vivaldo Lima durante muitos anos. O São Raimundo é um exemplo de como arrebatar o torcedor. Entre 1996 e 2006, o Tufão da Colina viveu o auge. Tricampeão da Copa Norte, vice-campeão brasileiro e por 8 anos seguidos, integrante da Série B do Campeonato Nacional. Um clube que se tornou de massa e fez ídolos no norte do Brasil. Na época, o estádio sempre estava lotado. E o que a gente passou naquela época foi muito emocionante, inclusive assistir o Manaus hoje, né, no domingo aí, que passou, infelizmente não deu, mas o estádio bonito, né, e lembrou muito aqueles tempos onde São Raimundo estava no auge, né. E os ídolos não estavam só dentro das 4 linhas. O artilheiro Delmo e companhia tinham o comando de um treinador que se tornaria um dos maiores personagens do futebol amazonense. Era um grupo muito unido. E um treinador que, dentro das 4 linhas, era o craque. O que o São Raimundo fez? O São Raimundo é tricampeão do Norte. O São Raimundo disputou uma Copa Comebol. Ficou em 3º lugar. O São Raimundo disputou a Copa dos Campeões, no meio dos maiores times do país naquele momento. São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Inter de Porto Alegre. Só tinha o São Mundico lá, o São Raimundo no meio. É um clube que conquistou, que trouxe alegrias àquela geração que estava crescendo. O amazonense tinha calendário no futebol nacional e um time para chamar de seu. Mas em 2006, o São Raimundo foi rebaixado e o futebol profissional do estado voltou para o limbo. Com uma federação criticada, que tem à frente o mesmo dirigente há mais de 3 décadas, campeonatos sem atratividade, o maior patrimônio, o torcedor, deixou de ir aos estádios. Até mesmo os mais apaixonados que lutam pela profissionalização do esporte ficaram desmotivados. Eu acho que não tem que tirar dinheiro do estado nem da prefeitura para dar para o futebol. Mas corre atrás, ajuda que patrocínios entrarem dentro do nosso futebol para fortalecer os clubes, as agremiações, as instituições. Então, eu sou
a favor de tudo que for para melhorar o futebol. 3 anos depois, algo aconteceu para reacender a chama. Manaus foi anunciada como sede da Copa do Mundo de 2014. E decidimos por Manaus. A cidade começou a se movimentar, um novo estádio era necessário e, com isso, o tradicional Vivaldão foi demolido para dar lugar ao que seria a Arena da Amazônia. As obras começaram no dia 20 de março. Todas as cadeiras já foram retiradas, como também as traves e o placar. Esta semana começou a remoção da cobertura do estádio e também do gramado. Nesse período, um time modesto, mas cheio de tradição, fez bonito. Foi em 2010, quando o América, do saudoso Amadeu Teixeira, disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe entrou desacreditada, mas com garra conquistou o vice-campeonato e o tão sonhado acesso à Série C. Mas por questões extracampo, o Mequinha acabou desclassificado. Hoje, o América já não atua mais no futebol profissional, do céu ao inferno. Depois de ser vice-campeão nacional, a desclassificação foi demais para o Mequinha. Nós conseguimos. Só que, infelizmente, tem pessoas atrás que não queriam que isso acontecesse, porque ninguém esperava que o América, um time pequeno, que todo mundo considerava um time pequeno, conseguisse o feito de uma vaga numa Série C, que há anos não tinha, né? E, infelizmente, teve pessoas maldosas, para não dizer outras coisas. A neta do lendário Amadeu Teixeira, Bruna Parente, lembra que o América era a paixão da vida do avô. Depois do fim das atividades do clube, seu Amadeu também deixava o mundo do futebol, pelo qual lutou tanto. E foi quando ele, de vez, ele se entregou num canto dele. Meu avô já não saía mais, meu avô passava o dia em casa, dormindo, que era... Enfim, isso realmente acabou com meu avô. Sem representantes do Amazonas nas cabeças do futebol nacional, o torcedor continuava sumido dos estádios. O futebol profissional entrou numa fase decadente. Mas o futebol raiz, esse tal de futebol, a bola continuou rolando. Nos bairros, no terrão, até em cima d'água, como acontece na comunidade do Catalão, na zona rural de Manaus. Milhares de meninos e meninas continuaram a sonhar com o futebol. Nos projetos sociais da capital, os campos estavam sempre cheios de sonhos. Você formar um jogador de caráter, eu posso dizer para você que isso é o prêmio maior. Hoje os jovens precisam olhar para os atletas. E todo atleta famoso, eu acho que ele deveria ser um referencial de vida. E isso está precisando no futebol brasileiro. É que no Amazonas é assim. A bola é até remédio contra a tristeza. O futebol hoje, para mim, é uma coisa muito importante. É o que, às vezes, quando estou triste, me deixa alegre. É um grande sonho para mim ser jogador de futebol. De arrepiar, né? E olha, não sai daí, que já já a gente vai mostrar como foi a Copa do Mundo aqui em Manaus. E claro, vamos falar do time que leva o nome da capital amazonense. Aliás, um nome muito bem escolhido. Não vai ter em outro lugar. Não vai ter Manaus do Rio Grande do Norte, nem da Bahia. Manaus só vai ter do Amazonas. Enquanto o futebol amazonense respirava por aparelhos, a notícia que tomava conta do Brasil era a Copa do Mundo de 2014. Manaus se preparava para receber jogos e ficava a dúvida: como vai ser uma Copa aqui na capital amazonense? Nós arrasamos. Tá no sangue do amazonense esse negócio de ecoar grito de gol. Mostramos pro mundo inteiro a nossa paixão, mostramos que de abraço a gente entende. Coisa de louco, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar hoje participando de uma Copa do Mundo, ainda mais aqui em Manaus. Tivemos jogos de Brasileirão, Copa do Brasil e até eliminatórias de Copa do Mundo. O problema é que esses eventos esporádicos não sustentam uma arena como a nossa. E os nossos times ainda não lotavam nem Colina, nem Zamite e muito menos a Arena da Amazônia.
a gente tem que dar um destaque especial para a Olimpíada Rio 2016. Foi no jogo das nossas meninas da seleção brasileira que fizemos bonito nas arquibancadas. Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada me faz, irmão. A linda festa que deu a Manaus o apelido de capital brasileira do futebol feminino. Pra fazer algo melhor acontecer, que a sua hora vai chegar. Agora é pra valer. Depois da Olimpíada, os torcedores se empolgaram e começaram a voltar para os estádios. Mas esse retorno não foi por eles não. Foi por elas. As meninas do Iranduba da Amazônia mudaram a cidade. O clube nasceu em 2011 e não demorou para impor uma hegemonia no futebol. Você vê as meninas ganhando oportunidade, os meninos que iniciaram com a gente aqui, inclusive aqui do Amazonas, aqui de Roraima, jogando no exterior, jogando em grandes equipes do Brasil, que é o caso da Micaela, que hoje está no Cruzeiro. Até 2016, o Iranduba não tinha bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Foi quando uma nova parceria mudou tudo. Dirigentes e jogadoras vieram do Kinderman de Santa Catarina e o Hulk da Amazônia passou a fazer frente aos grandes times do país. Com direito a público recorde do futebol feminino, 25 mil pessoas na Arena da Amazônia, na semifinal do Brasileirão de 2017. Agora vamos voltar a falar do Manaus. O time que lotou essa arena no último domingo e fez aquela festa bonita, até parece muito íntimo, muito familiar da torcida, mas é um time super novo, tem apenas 6 anos. Pois é, o Gavião do Norte foi fundado em 2013 a partir de uma briga, um racha entre dirigentes de um outro clube aqui do Amazonas, o Nacional. Lá não foi dada, digamos assim, a devida importância para nós, quando nós queríamos fazer um trabalho ali que com certeza iria dar muito certo. Mas, para a gente também não atrapalhar, né, conforme eles falavam, nós saímos. E como a gente gostava de futebol, gosta de futebol, nós então pensamos em montar um novo clube. E aí, várias sugestões, né, de nome e tudo mais, e aí surgiu o nome de Manaus Futebol Clube. Vê só, a gente tem tem o América, a gente tem o Nacional, mas esses nomes são comuns em outros estados. Agora, veja só, Manaus não vai ter em outro lugar. Não vai ter Manaus do Rio Grande do Norte, nem da Bahia. Manaus só vai ter do Amazonas. O Manaus já nasceu com DNA vencedor. No primeiro ano, título, campeão da Série B do Campeonato Amazonense e acesso à elite do futebol do estado. Essa camisa 1 aí, tem muita importância para o que veio a se tornar o Manaus. Jonathan, goleiro e ídolo, tricampeão com o clube. Está no Manaus desde o começo do projeto. Hoje ele sente a emoção de jogar para 44 mil pessoas, mas lá atrás admite que isso era algo impensável. Se eu não me engano, 2017, eu acho que um recorde do amazonense ruim foi da equipe do Manaus e Operário, num jogo que deu 6 ou 7 torcedores, né? Parecia, eu acho que nem jogo de base tinha dado aquilo, né? Cara, eu me emocionei, não vou mentir, porque quando eu entrei lá, vi aquele público presente realmente ali dentro da Arena da Amazônia, né? Eu esperava que eu nunca iria ver aquilo atuando por um clube amazonense. Em 2017 veio o primeiro título na elite e, por ironia dos deuses do futebol, foi logo em cima do Nacional. No ano seguinte, o Manaus não era mais um azarão. No estado, o favoritismo terminou em bicampeonato. E 2018 foi ano de estreia em competições nacionais. Copa do Brasil, bom público na Arena da Amazônia, eliminado pelo CSA, time que à época estava na Série B. Na Copa Verde, o Gavião eliminou o Remo, primeira vez que um amazonense eliminava um paraense. Aí o clube ganhou moral de vez. Contra outro paraense, o Paysandu veio à eliminação. Mas nesse jogo, o público foi de 20 mil, primeiro recorde do Gavião. Também teve estreia na Série D do Brasileirão. Chegou às quartas de final. 10 mil pessoas viram o Manaus disputar o acesso à Série C no estádio da Colina, contra o Imperatriz do Maranhão. Nos pênaltis, o sonho ficou para uma nova oportunidade.
Enfim, 2019, o ano mágico. Tricampeão do estadual, na Série D, campanha maravilhosa. Na primeira fase, 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Segunda fase, passagem fácil contra o Real Ariquemes de Rondônia. Um rival paraense cruzou o caminho do Gavião nas oitavas de final, o São Raimundo de Santarém. Classificação sofrida nos pênaltis. Até que nas quartas de final veio o jogo do acesso contra o Caxias. Na casa do rival, derrota por 1-0 e hostilidade. Nas redes sociais, alguns gaúchos menosprezaram o Manaus e o povo do Amazonas também. Que é até engraçado, porque o amazonense, ele normalmente se sente ofendido em ser chamado de índio, né? Então ele não quer ser índio. No geral, ele não quer ser índio. Mas a resposta foi: eu sou índio. Juntou tudo isso e a resposta veio com uma arquibancada lotada. Mais de 44 mil pessoas empurraram o Manaus, que goleou os rivais do Sul por 3-0. Missão cumprida. O Manaus chegava ao tão sonhado acesso à Série C do Brasileirão. Algo que há 20 anos não acontecia no futebol amazonense. Isso é que é gratificante para todos nós. O resgate do futebol amazonense. A Arena não é um elefante branco. A Arena hoje é um elefante verde. Não é pelo Manaus, é por Manaus. Nós colocamos... que era por Manaus, na primeiro jogo do acesso. Será por ti, Manaus. E foi por Manaus mesmo. E depois do acesso, por que não sonhar com o título? A semifinal contra o Jacuipense da Bahia foi relativamente tranquila. A partir daí, o povo amazonense se perguntava: dá pra acreditar? Temos um time na final de um campeonato nacional. Mais uma vez o torcedor fez sua parte e lotou a Arena da Amazônia. 44.896 pessoas. O final da história você já conhece, né? A cereja do bolo não veio, mas o Manaus fez história, dando de volta ao torcedor o orgulho de apoiar um clube local. Sentimento de gratidão que está nos torcedores e nos jogadores também. Então esse acesso vai ficar marcado na minha história, na história do Manaus, que é um clube jovem, na história do povo amazonense. E mais feliz ainda por estar resgatando o futebol amazonense, né? E dando mais um passo aí, ficando na história. A gente sai fortalecido, cara. Acho que foi um ano muito bom para nós, atleta profissional, para o clube. E é isso que eu desejo para o Manaus agora, só evoluir cada vez mais. Agora, o Manaus tem um novo desafio: se preparar para a Série C. Campeonato duríssimo. E mais que isso, se prepara para manter o orgulho aceso no torcedor amazonense. Não será fácil, mas otimismo não falta. Pé no chão, bastante humildade e com o apoio dessa turma aí, desse torcedor, dessa galera que está vindo aí e que está acompanhando o Manaus, que está abraçando a ideia do Manaus. Com certeza, eu sonho com dias melhores para o futebol do Amazonas. Para fazer ainda mais é preciso investimento. E cá entre nós, temos tantas empresas fortes no estado, não é? Quem apoiou desde o início pode falar com propriedade sobre o quanto esse fechamento com o futebol do estado mexe com tantas vidas. O retorno é enorme, né? Mas assim, antes, né, a gente tem que acreditar, né? A gente não sabe se vai para frente, se vai ganhar ou não, mas eu acho que o pontapé inicial, acho que todo empresário daqui do Amazonas é acreditar. Eu sempre digo que a torcida é o maior patrimônio do clube. Nossa torcida indo aos estádios é um patrimônio enorme. Ajuda muito, mas é preciso. Eu começo o planejamento agora, eu tenho 4 meses de planejamento, onde eu tenho que contratar já, renovar alguns contratos e tem custo. É um clube bem caseiro, bem família mesmo, então agora a gente vai ter que até fazer algo mais profissional, né? Porque a gente não imaginava chegar onde a gente chegou. A gente continua a acompanhar essa linda história de um clube novo, o sonho de um grupo que se tornou o sonho de milhares de amazonenses. A esperança é ver por muitas vezes a Arena da Amazônia assim, cheia de torcedores com camisas de times locais, seja o Manaus, o Nacional, Fast, Rio Negro, Iranduba ou qualquer outro.
O Manaus mostrou que, quando se fala de futebol amazonense, a paixão está viva. Ou se está viva.